E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, dando continuidade às reações orgânicas aqui, reação de substituição. Então, tem um caso geral mostrado exatamente aqui, ó. Então, onde a gente tem, coloquei essa forma genérica, né? AB mais CD dando AD e CB. A gente vai perceber o seguinte, né? Teve uma troca. O A estava conectado com o B. Esse A e esse B não estão mais conectados na segunda etapa e esse D se conectou ao A. E o C não é ficar sozinho, esse B que largou o A se conectou a ele. Então teve uma troca, que é aquela reação de dupla troca, que a gente vê lá na inorgânica, lá há muito tempo atrás. Bom, toda reação de substituição funciona dessa forma. Então, as adições você tem dois se juntando para dar um só. Nós necessariamente vamos ter dois produtos novos. Então, a partir de dois outros reagentes. Então, a reação de substituição, eu vou colocar aqui os principais casos. Provas como normalmente a do Enem, de repente o cara inventa uma reação de substituição ou traz uma substituição que nunca aconteceu antes. Mas, se você analisar com carinho, dá até para a gente chegar no resultado só fazendo uma análise dos reagentes que estão ali, ver quem vai sair. Normalmente a questão, principalmente as questões mais modernas, eles dão uma dica do que vai acontecer. Então, embora tenha um conjunto de reações de substituição um pouquinho maior, você não tem que ficar decorando tão fortemente exatamente todas as reações que eu vou apresentar aqui, ou outras que você pode pesquisar em outros lugares. Porque normalmente as questões modernas, elas têm já direcionado o aluno para ele não ficar tão perdido. Então vamos começar com esse caso aqui, na halogenação em cima dos alcanos. Eu coloquei um alcano simples aqui, a gente pode ver que eu coloquei um metano. O metano eu poderia ter simplificado, colocado CH4. É muito mais simples de pensar, mas eu já deixei um hidrogênio em evidência. Aqui para a gente ver o que vai acontecer. Esse aqui é o gás cloro. Essa halogenação em alcanos, né, a gente costuma chamar que é de X2, onde pode ser o cloro, pode ser o bromo e com muita boa vontade não pode ser o iodo. Aí você vai se perguntar, cadê o flúor, Rafael? Bom, o flúor ele é muito reativo. Nesse momento aqui a reação dele é tão forte, pode ter uma pequena explosão, ele sai destruindo o composto orgânico, acaba dando o que a gente não quer. Então ele está fora. Cloro e bromo, com certeza, eles vão aparecer em quase todos os exemplos. O iodo, ele é muito grande. Aí a reação fica seletiva demais e lenta. Então não é tão comum usar o iodo. O bromo aparece bastante, porque em laboratório é muito prático trabalhar com bromo, porque ele é um líquido vermelho, fácil de identificar, de trabalhar com ele. O cloro já é um gás, mas mesmo assim dá para a gente colocar ali um gás na reação. O bromo acaba sendo muito prático, ele tem uma reação também bastante interessante junto com o cloro. Então esses dois caras, o que mais nós vamos ver nas reações. Esses dois exemplos que eu coloquei com cloro, mas pode funcionar também com bromo e até mesmo com iodo. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. O que vai acontecer é que essa ligação aqui vai quebrar. Vamos lembrar, uma ligação, eu tenho dois elétrons. Eu vou ficar pequenininho aqui, um elétron e outro elétron. Da mesma forma aqui, um elétron, outro elétron. Vai ocorrer uma cisão homolítica, a ligação ela vai quebrar, exatamente deixando um elétron para cada um, e eles vão se trocar. O cloro vai acabar atacando esse carbono, esse hidrogênio ele vai deixar o carbono, porque a gente não pode deixar o carbono com 5 ligações, e ele acaba se juntando com outro hidrogênio que não entrou na molécula. Então repara aqui, ó, o cloro substituiu o hidrogênio, substituição. Então é relativamente tranquilo da gente entender. Nesse primeiro momento, nesse primeiro caso aqui, essa reação ela tem um mecanismo por radicais livres. Nem toda substituição vai ser por radical livre. Normalmente quando a gente estuda adição, quase todas elas são adições eletrofílicas, ou nucleofílicas. Eletrofílica, a grande maioria. Aqui essa primeira já é por radical livre, uma reação que precisa normalmente de luz ultravioleta para poder acontecer. Então você precisa ter a luz, às vezes precisa ter um catalisadorzinho ali. Muitas coisas envolvem. Isso aqui é uma reação chata, que a gente vai no laboratório, faz essa reação, acaba às vezes dando o que a gente não quer. Aí é um outro ponto importante. Repare que aqui gerou um haleto.
Então, eu tinha um hidrocarboneto, ele especificamente um alcano, reagiu com cloro do gás e gerou aqui um haleto orgânico, um composto da orgânica. E aqui o cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, que não tem nada a ver com orgânico. Então é muito comum a gente chamar isso aqui de produto principal ou produto majoritário. A gente geralmente não está muito aí para esse cara aqui não. O importante mesmo é saber qual é o produto orgânico. Então esse cara acaba ficando de lado. Hoje em dia, muitas questões, o cara não quer saber da reação completa. Ele fala assim, eu quero saber qual é o produto principal. Então a gente só vai se preocupar com o haleto mesmo, na maioria dos casos. Embora pode ser cobrado a vocês em algum momento uma reação dessa com balanceamento do completinho. Aqui eu fiz uma monohalogenação, porque entrou só 1 mol de gás cloro. Poderia entrar mais cloro aqui, até gerar ali um tetracloreto de carbono? Poderia. Quando ninguém falar nada para vocês, a gente normalmente faz uma monohalogenação, ou seja, entra apenas 1 mol do reagente aqui que vai atacar. Se a questão fizer uma referência de vai entrar uma dihalogenação, aí a gente vai ter que tirar mais o hidrogênio aqui e enfiar no cloro. Não se preocupa com isso, porque se for o caso, vão ter que avisar, você não é obrigado a adivinhar. No geral, a gente assume sempre uma monohalogenação, ou seja, vai entrar só um cloro. Então esse é um pequeno problema que pode surgir, mas a gente não precisa ficar fritando com ele não. O que você precisa se preocupar é esse outro caso aqui embaixo. Repara, aqui eu tinha 4 hidrogênios, qualquer um que eu tivesse arrancado, tá tudo certo. Aqui embaixo não. Se você olhar, eu tenho 12 hidrogênios para sair. Então, quando eu fizer uma monohalogenação ou uma monocloração, já que aqui é o cloro, eu não posso sair colocando em qualquer lugar. Na realidade, imagina que você está no laboratório. Aí pegou aqui o metilbutano, que é esse cara. Aí você foi e colocou cloro. Por mais que você tenha utilizado a proporção correta, você vai olhar lá seus produtos, depois de 1 hora de refluxo, você deixou lá no aparelho, você vai ter pelo menos uns 5 compostos orgânicos diferentes lá, né? Isso, infelizmente, quem já viveu isso sabe que eu estou falando em laboratório. Mas nós vamos nos preocupar com o produto principal, ou produto majoritário. Por quê? Você já falou, o ácido clorídrico não é importante, porque ele não é orgânico, a gente está nem aí para ele, eu estou de olho nesse cara aqui. Só que se liga, esse cloro aqui, por exemplo, substituiu esse hidrogêniozinho. Mas por que cargas d'água? Ele pegou esse hidrogêniozinho, já que ele tinha outros 11 para entrar. Na realidade, ele pode entrar em outros também, só que a prioridade vai ser esse. Então, você está no laboratório, vai ter o cloro entrando nessa posição, mas eu posso entrar em outros também. A ordem é essa aqui que eu já coloquei aqui embaixo. Preferencialmente, o hidrogênio do carbono terciário. Depois, se não tiver, secundário. E, por último, no primário. Isso levando em consideração o aspecto químico. Se a gente levar em consideração o aspecto matemático, né, eu tenho grande chance também de entrar aqui ou aqui. Porque eu tenho 6 possibilidades. Embora o ideal não é entrar no primário, mas 6 é um número muito elevado comparado com os demais. Vamos nos preocupar, então, com o fator químico inicialmente. Era só para não deixar passar em branco. Vamos pensar sempre que vai ser monohalogenação. E você vai dar essa prioridade aqui, primeiro no carbono terciário. Então, ele é o seu produto principal. Pode entrar em algum outro canto? Poder até pode, mas não é o comum de acontecer. Pode ser que tenha uma questão lá que queira complicar a vida de vocês. Vai falar assim, vai ocorrer uma trihalogenação. Ou vão entrar 3 mols de cloro. Aí você, opa. Então, quer dizer, o primeiro vai entrar nesse, depois vai entrar aqui, já que esse aqui é secundário, e provavelmente vai entrar em um desses dois aqui, que entrando o cloro em um desses dois, o nome do produto vai ser o mesmo para esse caso. Então, tá bom? Então, fica de olho nisso. Acho pouco provável hoje em questões modernas complicarem muito o meio de campo com esse tipo de halogenação. Ela é a halogenação mais enjoada. Então, acho que todos os exemplos que eu vou dar daqui por diante vão ser mais tranquilos que essa halogenação em alcano, mas ela é comum. Então, como eu disse, aqui em cima, eu vou colocar um exemplinho. Deixa eu mudar a cor aqui, vou colocar até para ficar da mesma cor dos demais. Vamos colocar o mesmo exemplo, o metano reagindo com o cloro. Aí o cidadão da questão fala para você assim, olha,
vamos fazer uma halogenação. Você, beleza. Então vai sair aqui o hidrogênio, vai sair o cloro e vai gerar ácido clorídrico. Aí o cidadão vira para você e fala o seguinte, ó, só que eu quero que entre 3 mols de cloro. Aí desgraçou. Aí você, e agora? Como é que eu vou fazer? Bom, vamos pegar o carbono aqui. Não entrou 3 mols de cloro? Então, o metano é isso aqui. Ele tem 4 hidrogêniozinhos aqui. Vai entrar um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui e o outro manter o hidrogênio original dele. Vai sair ácido clorídrico? Vai. Só que vão sair 3. Por quê? Aqui eu tenho 6 cloros, ó. Já foram os 3 aqui, os outros 3 acompanhando os hidrogênios que saíram. Formou aqui o clorofórmio. Então, pode acontecer isso aqui? Eu acho um pouco mais difícil hoje em dia, mas vai que a gente pega uma questão mais antiga para resolver e acontece um caso como esse, né? Pode ocorrer, não é impossível, tá bom? Mas vamos focar nesse caso básico de monohalogenação ou monobromação. Se for o caso, podia ser Br2, esse é o caso mais comum. Reparar, como é que eu vou saber se a substituição não é adição? Cadê a dupla ligação, né? Adição sempre tem a dupla ligação, substituição não vai ter ali a dupla, pelo menos no reagente que a gente percebe. Próximo exemplo. Bom, esse caso aqui em específico é um que é muito cobrado. Então, essa substituição de base forte em haleto já orgânico. Repare que aqui eu não tenho alcano. Tá vendo isso aqui, ó? Essa reação está acontecendo em meio aquoso. Se fosse aqui já etanol no meio, babou, esse produto mudou completamente, essa é uma reação de eliminação. Essa daqui é uma reação que costuma aparecer, a prova da UERJ, por exemplo, ela gosta de perguntar qual o tipo de mecanismo que está acontecendo nessa reação. Então isso aqui é uma substituição nucleofílica. Essa aqui é um clássico, né? Vira e mexe eles perguntam para vocês o tipo de mecanismo. Então, na adição acontece de vez em quando, aqui na substituição, esse aqui é um dos casos que mais cobram para vocês, perguntando qual é o tipo de mecanismo, um mecanismo nucleofílico. Mas a base, gente, é igualzinha do outro, não muda a ideia de substituição. Ó. Então, vamos pensar o seguinte, aqui é hidróxido de sódio, negativo, positivo, já não é mais uma cisão homolítica, né? Quebra realmente, que já é ligação iônica, então na realidade só dissocia, né? E aqui a gente vai ter uma outra quebra. Então, esse vai ter o mais eletronegativo, o bromo. Já que o bromo é o negativo, ele não pode sair junto com a hidroxila, né? Ele vai ter que sair junto com o positivo, com o Na. Então, aqui, ó. Olha o salzinho brometo de sódio saindo aqui. Esse carbono aqui vai entrar, entrou, na realidade o hidroxila já entra, né? Para ele ser expulso, o carbono não aguenta. E olha aqui, a gente já formou a função álcool que apareceu aqui. Então, a gente já tem um álcool. Olha só, a partir de um haleto eu gerei um álcool reagindo com uma base forte. Essa reação aqui ela é muito, muito comum. Fica de olho nela. Base forte. Essa reação normalmente aparece com hidróxido de sódio. Pode ser com hidróxido de potássio, até com hidróxido de cálcio ainda rola. Mas o mais comum são com esses dois aqui em meio aquoso. Tá bom? Então, formou o nosso álcool ali a partir de um haleto. Aqui eu coloquei outras reações nesse estilo que não são tão famosas. Então já tem bastante tempo aqui, tem até uma reação com amônia que é mais comum. Coloquei essas reações aqui mais para ilustrar, mas não são reações também que vão aparecer muito, né? Aqui já tem uns compostos meio que já não são tão comuns, olha aqui, ó. O cianeto de sódio e o amônio ainda vai, mas esses daqui não são tão comuns. Para obtenção de éter, éter vai ser obtido mesmo lá com reação de eliminação lá na frente, mas eu deixei esses exemplos aqui para dar uma lastrada. Mas, gente, o foco essa daqui, essa reação é muito, muito importante, não esquece dela não. Bom, pessoal, então continuando na reação de substituição, com certeza esse aqui, em termos de incidência em questões, para mim é o mais importante de todas as reações, que é a esterificação. A esterificação de Fischer é o caso mais comum e um dos que mais caem de forma às vezes muito velada e às vezes você nem percebe que está fazendo uma questão de uma reação de substituição. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter um ácido carboxílico, de uma forma não tão comum dos ácidos, não é o hidrogênio ionizável que vai sair, mas sim a hidroxila, e a hidroxila desse composto hidroxilado aqui. Esse OH com esse hidrogêniozinho aqui que vão formar a água.
Bom, esse grupamento aqui, né, esse grupamento alcox aqui, vai se ligar a essa carbonila que ficou, que agora sem a hidroxila. Ela era uma carboxila, agora virou uma carbonila. Então, o oxigênio vai entrar ali no lugar e vai formar para a gente um éster. Por isso, reação de esterificação. O éster ele é um derivado de um ácido carboxílico. Aqui é um álcool. Olha, a maioria dos exemplos realmente é com álcool, mas eu posso também ter um fenol. Esse R' aqui, se ele for um fenil, eu vou ter um fenol. Então, pode ser um álcool, pode ser um fenol. Um jeito mais absurdo pode ser até um enol, pela sua instabilidade. Se você conseguir estabilizar, se houver esse caso, de repente vai ter reação que aconteça isso sim. Mas normalmente aqui 90% dos casos é um álcool. Tem muitos autores que já colocam aqui como um álcool e ácido carboxílico, mas pode ser um fenol também. O produto não vai mudar, vai continuar sendo um éster. Bom, então aqui tem um caso clássico, né, do ácido etanóico, o ácido acético, reagindo com etanol. Então repara, olha o que acontece. Ó. Essa hidroxila aqui, com esse hidrogêniozinho, foram formar água. É aquele subproduto que a gente não está nem muito afim dele, a gente está interessado nisso aqui. Ó. Aqui, ó, esse etil aqui, o grupamento etox, na realidade, vai ter esse oxigêniozinho, vai entrar nessa carbonila que ficou capenga. Então forma aqui o nosso éster. Essa ligaçãozinha aqui é a ligação que foi formada. Esse grupinho aqui é esse mesmo grupo que está aqui. Então aqui a gente formou o etanoato de etila. Então o ácido carboxílico com água formou o nosso éster, aqui o nosso, que é comumente utilizado como um flavorizante. Esse aqui, se eu não me engano, é o éster, o etanoato de etila, é a essência de maçã verde, que pode ser sintetizada a partir do etanol e ácido etanóico. Óbvio que isso aqui é uma reação demorada, meio acidificado, com um aquecimentozinho ali, não é assim tão gratuitamente que ela acontece. Agora, da mesma forma que essa reação acontece nesse sentido, ela pode acontecer no sentido contrário. Daí a gente tem a hidrólise do éster, que é exatamente essa reaçãozinha aqui, só que para o sentido inverso. Então é muito comum ou o cidadão te entregar um ácido carboxílico e um álcool e pergunta qual é o éster, ele está se lixando para a água, ou, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui, vamos ter um anelzinho aromático, desse anel aromático, vamos colocar esse grupinho aqui. Se não me engano, isso aqui já foi até a questãozinha do Enem. Então tá lá o nosso etanoato de fenila, tá? Então, o nosso etanoato de fenila, quais são os produtos que originaram esse cara? Então, ele é um éster, hidrolisou, ele reagiu com água. Então, como é que a gente vai ter esses produtos aqui? Sempre você vai pensar, você vai quebrar aqui, ó, entre a carbonila e o oxigênio, pensando no raciocínio contrário. Então, a gente vai ter... Essa caneta não fica muito legal, mas vamos lá. Quebrou essa parte aqui. E eu tenho o outro pedacinho ali. Ó. O que está faltando para a gente completar essa ligação aqui? Vou mudar de cor. Então, para isso aqui completar, ó, cadê a água, né? A água é o H, o H. Vai entrar um Hzinho aqui e vai entrar um Hzinho aqui justamente por onde a gente quebrou. Olha aqui de volta o composto hidroxilado e olha aqui o ácido carboxílico. Essa é uma reação de hidrólise do éster. Ah, mas se o cidadão tivesse entregado o ácido acético aqui, o fenol, se a reação tivesse nesse sentido, já seria a hidrólise do éster. São exemplos de substituição muito comuns. Como eu disse, questão velada é isso, é o cara te entregar um éster e perguntar qual foi o ácido e qual foi o composto hidroxilado ou álcool que deu origem a ele. Ou então assim de uma forma mais direta, tá? Então é muito comum esse tipo de questão. Fique esperto que é uma questão quando a gente estuda éster, por isso que eu sou muito a favor, na hora de ensinar éster, a gente sempre já mostrar essa reação aqui, já começar estudando éster sabendo de onde ele foi formado. Então, para mim, essa aqui é a reação número 1 das substituições. Um dos exemplos que mais aparecem é esse. A saponificação, que é a reação da produção de sabão. Então, olha que interessante. Aqui a gente tem, que saiu cortadinho, mas essa ligação ali é contínua, tá? Opa!
aqui essa ligação é contínua. Aqui também, não tem falha não. Aqui eu estou vendo que eu tenho um triéster, né? É o éster aqui é um éster. Ah, mas é um triglicerídeo. Legal, mas isso aqui é um éster, uma gordura. Bom, essa gordura está reagindo com a base, simplesmente a base mais famosa de todas. O que está acontecendo aqui? Bom, estamos quebrando essa ligaçãozinha aqui, ó. Estão vendo? Ó, o sódio é Na+, e a hidroxila é menos. O sódio vai acabar estabelecendo uma ligação iônica com esse oxigênio aqui, só que nesses três fragmentos, esses três fragmentos têm que ser iguais? Não, pode ser diferente, mas normalmente aqui eles são iguais. Pode ser igual, pode ser diferente, tá? Não tem problema não. O que interessa é que nós vamos ter a molécula vai ser quebrada em 3 partes aqui, mais esse outro pedaço aqui, ó, esse H2, tá vendo aqui, ó? Opa, detectei um errinho aqui, hein? Nessa imagenzinha que eu peguei aqui, ó, então vou ter que fazer com canetinha branca. Deixa eu pegar aqui, caneta mesmo, e vamos colocar opção de ponteiro, botar a cor branca. A gente resolve a vida aqui, ó. Aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio a mais não existe. Senão esse carbono vai ficar pentavalente, né? Não existe isso. Então a gente tem ali, agora sim tá bonitão. Fechou ali a valência. Esse CH2 que tinha nessa outra ponta ali, ó. Repara bem. Aqui, ó, CH2 tá aqui, ó. CH2. Entrou a hidroxila e formou aqui a glicerina, ou glicerol, ou propanotriol, que é o nome oficial. Então, o sabão é essa estrutura aqui. Na aula de propriedade físico-química dos compostos físico-químicos, a gente tem aquelas propriedades de sabão, estabelece um dipolo com a água, mas está aí a reação de formação de sabão. O sabão pode ser formado só por essa reação? A reação mais prática é essa. Ah, se eu pegar um ácido carboxílico e colocar para reagir com uma base, vai dar certo? Também vai. Só que é muito mais fácil já pegar uma gordura e misturar com a soda cáustica. Por isso que o pessoal faz tanto sabão por aí, como é tranquilo fazer, né? É basicamente você pegar um óleo, você vai juntar na proporção estequiométrica da base, uma soluçãozinha aquosa em meio aquoso, e fica mexendo lá um tempão e depois deixa descansando. Que você tem a formação do sabão e como subproduto é até glicerina, né? A gente acaba vendo que todo sabão, então, no fundo, ele é glicerinado, ele tem um pouquinho de glicerina. Recomendo fazer em casa? Não. Por que não? Porque trabalhar com soda cáustica é muito perigoso. Se você não souber trabalhar com isso daqui, eu já presenciei acidentes. Então, não recomendo que você faça em casa. Só se você for um técnico, aí você tem todas as manhas ali, já sabe, utiliza EPI direitinho, mas eu não acho seguro fazer isso em casa, não. Se o pessoal fala, sabão é só gordura e soda cáustica. Só gordura e soda cáustica você já forma a estrutura do sabão. E é uma reação de substituição também. Essa daqui, gente, transesterificação. Depois do advento do biodiesel, essa reação aqui, ela ficou muito famosa, ela já apareceu no Enem algumas vezes. Então, se você olhar essa reação, a gente tem um éster aqui. Aqui você tem um álcool. Aqui você tem outro álcool. Ah, mas é um poliálcool. Não interessa, é álcool. E aqui? Aqui eu tenho um outro éster. Quando você olha para essa reação, você fala, peraí, Rafael, qual o sentido de eu pegar um éster, reagir com álcool e obter um outro éster e um outro álcool e um outro éster? Qual o objetivo dessa reação, já que os produtos continuam os mesmos? Não faz sentido isso. Faz. Repara só. Olha o tamanho dessa molécula aqui. Olha o que aconteceu com ela aqui. Olha o éster, o tamanho desse éster que está aqui desse lado, para o tamanho do éster que está aqui desse outro lado. Eu consegui quebrar o meu éster em 3 partes. Qual o objetivo disso como combustível? Imagina lá que você tem um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de canola, e você quer transformar num combustível similar ao diesel. Basicamente, os combustíveis são cadeias de carbônicas, esses combustíveis de petróleo, gasolina, diesel. Diesel é uma cadeia um pouquinho maior ali, na casa entre 10, 15, né? Alguns até com 20 carbonos. E muitas das vezes essas gorduras são moléculas que têm um número de carbonos muito maior do que esse. Então, para ficar com uma queima parecida
com a queima do diesel, é feita essa reação onde a gente basicamente, trocando em miúdos, quebra a molécula em 3. Então ela vai ficar com um tamanho muito mais parecido com o diesel que o óleo original. Então esse é o objetivo da transesterificação. Então, normalmente, quando tem uma questão falando de biodiesel ou falando de transesterificação, um puxa o outro, né? Porque essa reação aqui ela é muito comum. Se a gente fizer a análise dela, ela é muito parecida com as outras aqui, ó. Onde você tem uma reação de substituição. Olha o grupinho ali aparecendo CH3, CH2O. Ele vai fazer romper. Então, é muito parecido com os outros esquemas ali, onde você tem a quebra dos grupos ali. Vai entrar o hidrogêniozinho para formar a glicerina. Enfim, né? Então, a gente vai ter essas mesmas quebras ali para formar o éster. Já vi questão que às vezes é simplesmente saber no histórico, saber que era biodiesel, classificar como transesterificação, né? Não é muito comum ficar exigindo grandes reações com ela, não. Fica muito atento a isso aqui, ao biodiesel. Substituição em anel aromático. Esse aqui é um assuntinho que ele é pouco decoreba, mas dá pra gente fazer uma análise nele tranquilo. Primeiro, vamos falar desse mecanismo aqui. Esse mecanismo não é um mecanismo nucleofílico, ele é um mecanismo eletrofílico. Então, se perguntarem a vocês com relação ao mecanismo, é um ataque eletrofílico, porque o reagente vai atrás dos elétrons e não atrás da carga positiva, como nos exemplos anteriores. Então, repara que aqui já está um esquema geral, né? O anel aromático reagindo com esses 5 grupos. De cara, já alertando vocês que... Deixa eu botar aqui um marca-texto. Halogenação e nitração, com certeza são desses aqui o que mais aparece. A alquilação o que menos aparece. Então vamos ter muita atenção nesse primeiro caso e nesse segundo. O que está acontecendo aqui? Então vamos ver. Eu tenho um X2, igual aquele primeiro exemplo lá da frente, né? Quebra o X, um hidrogênio sai e o X entra no lugar dele. Olha lá. E vai sair... Aqui não apareceu, mas vai sair um HX. Esse X normalmente vai ser o quê? Já está aqui, ó, cloro e bromo. Então, qual hidrogênio? Eu botei esse aqui, mas poderia ser qualquer um. No caso da nitração, isso aqui acontece uma coisa curiosa, né? Um meio sulfonítrico. Então, acontece isso aqui, ó. Olha que coisa estranha, né? Aqui a gente já tem uma daquelas reações... já pensando vai acabar um protonando o outro. Aqui a gente já tem Browson e Lowry, onde vai acontecer uma coisa um pouquinho diferente. Olha como é que o ácido nítrico vai se quebrar, né? Hidroxila e esse grupo nitro. O hidrogênio, quando sai, gente, o hidrogênio tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, ele é positivo. Então vai ter que entrar um positivo no lugar dele, por isso que entra o grupo nitro. Aí você vai se perguntar, o que sai? Bom, tinha hidroxila aqui, né? A gente tem hidroxila e, ao mesmo tempo, tem esse outro hidrogênio aqui que ainda ficou. Hidroxila com hidrogênio vai formar a nossa querida água. Então é o subproduto. Repara que esse esquema aqui nem trouxe os subprodutos, que realmente, né, o importante é o produto principal e não o subproduto. Mas pode ter algum momento que exijam que vocês montem a reação completa. A reação de sulfonação, ela vai acabar quebrando um pouquinho parecido, né, hidroxila e o grupamento HSO3+, grupamento sulfônico. Olha lá, ele vai entrar no anel no lugar do hidrogênio, e nesse caso aqui também sai a água. A alquilação, eu tenho invertido aqui, a alquilação. É a alquilação que aparece ainda mais que a acilação. Mesma coisa aqui, ó. Entra o R e vai sair daqui um HX. A acilação, esse para mim é o exemplo que eu menos vejo acontecendo. A alquilação já é difícil, mas a acilação, nossa, muito tempo que eu não vejo uma questão de acilação. Mas para a gente fechar o pacote aí, ó, lá entrou C-dupla-O e o R, e vai acabar saindo o hidrogêniozinho com esse X. Também vai sair o nosso HX ali. Nesse X aqui, de novo, ele pode ser um cloro, pode ser um bromo, né, um grupamentozinho ali de saída, e vai formar esse outro aqui. Então, muita atenção na cloração ou bromação, que é a halogenação, e na nitração. Esses dois exemplos aqui, eles aparecem demais. Então, é muito comum aparecer o anelzinho aromático ali. Bom,
Vou propor questão? Se eu propor questão, eu vou acabar caindo desses mesmos exemplos aqui, dos 5 exemplos que apareceram. Quando que a coisa pode piorar? Pode piorar o seguinte: quando já tiver alguma coisa no anel. Então é igual aquela história, né? Quem chegou primeiro senta na janela. Então é esse cara que está presente no anel que vai determinar onde a outra espécie vai entrar. Repara, aqui não tem preocupação nenhuma. Até ele sugeriu que fosse esse hidrogênio, mas podia ser qualquer um dos 5. Os 6 são iguais, então qualquer um que eu colocar aqui tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que existe um grupo ali, aí a coisa muda de figura. Porque ele pode entrar na posição orto, na posição meta ou na posição para. Qual o posicionamento que ele vai entrar? Então a gente tem os dirigentes. Alguns grupos vão mandar para a posição orto e para, e outros grupos vão mandar para a posição meta. Aqui em cima, todo mundo vai mandar para a posição orto ou para. Já esses daqui vão mandar para a posição meta. Aí você vai falar o seguinte: ué, Rafael, então eu vou ter que decorar todos esses grupos aqui? Existe análise, obviamente, em cima deles, de eletronegatividade, quem vai ficar com a carga negativa, positiva, qual vai sair. Eu vou dar um macete aqui, não conta para ninguém não, tá? Mas isso aqui funciona 100% sem exceção. Se... Vou botar aqui caneta e vou colocar aqui cor da tinta, vou botar em vermelho. Se o seu grupo, que já está presente no anel, só tiver ligações simples na estrutura dele, ele é um grupo orientador orto-para. Se por acaso apareceu dupla, ou apareceu tripla, ou apareceu a famigerada ligação dativa, ou tem um parzinho de elétron ali de bobeira no cara que está ligado diretamente no anel, vai ser o orientador meta. Então, se só tiver ligações simples, orto-para. Apareceu dupla, tripla, dativa ou um parzinho de bobeira, vai ser apontando para a posição meta. Como que a gente vai ver isso aqui? Então, vamos testar aqui o primeiro caso. O cloro vai entrar. Então, vai sair um hidrogênio daqui e vai entrar um cloro. Eu já sei que vai sair HCl. Só que o seguinte, vai entrar na posição orto-para ou vai entrar na posição meta? Vamos analisar o NO2. O NO2, ele tem uma ligação dupla e uma ligação dativa para o oxigênio. Hoje em dia a gente representa só com uma simples. Mas já era. Ele é um grupo que tem a dupla ali aparecendo. Se tem a dupla, não dá para escapar. Então esse cara aqui tem a dupla, ele é um orientador meta. Quem entrar vai ter que entrar aqui ou aqui, que no caso é a mesma coisa. Então vamos lá. Deixa eu fazer o desenho aqui, ficar o menos sofrido possível. Não adiantou muito. Então, o grupamento nitro está lá, o cara que já chegou antes, desculpa, ele manda. Então, vamos colocar aqui na posição meta o cloro. E vai liberar o H que saiu junto com o cloro. Pronto. O primeiro exemplo já está concluído. Não preciso fazer mais nada. Porque se eu colocar aqui é a mesma coisa. Vamos para o segundo exemplo. Vamos fazer análise. Quem manda é quem chegou primeiro, a hidroxila. A hidroxila não precisa muito, né? Que só tem ligações simples, é um O ligado no H. Se só tem ligações simples, ele orienta orto-para. Aí é o seguinte, pessoal. Beleza, fácil, né? Que ele só orienta orto-para. Mas você tem que mostrar os dois. E não é os dois na mesma molécula, não. Separado. Esse é o padrãozinho que normalmente as questões vestibulares usam. Então, ó. Deixa aqui a hidroxila pronta. Eu vou botar um cloro entrando na posição orto e o outro cloro entrando na posição para. E vai liberar HCl. Acabou. Acabou? Acabou nada. A gente tem que balancear isso. Tem 2 anéis aromáticos aqui, são 2 anéis aromáticos. Entrou 2 mols de cloro gás, apontei os 2 mols ali. Vão formar 2 desse cara. Só esses caras têm balanceamento 1 em 1. Tem que aparecer os dois. Pode ser que aconteça na mesma molécula, na posição orto, na posição para. Pode. Só que por algum motivo, né, ali é minha vontade, todos os livros acabam sempre apontando para um ou para outro. Né? Pode acontecer, você está lá no laboratório e gerou o orto e para na mesma molécula. Mas normalmente é isso aqui que acontece.
é uma questão interessante que eu vou ter muito mais desse cara aqui do que desse cara. Eu vou ter 2/3 desse cara e 1/3 desse proporcionalmente falando. Porque posição orto eu tenho 2. Par eu só tenho uma possibilidade para entrar, tá bom? Esse último outro caso aqui, ó. Olha aqui, é um grupamento carboxila. O grupamento carboxila, ele tem uma dupla na estrutura dele. Então, a dupla, ele é um orientador meta. Meta é aquele que só vai ter uma possibilidade mesmo. Então, ele facilita um pouquinho nossa vida nesse sentido. Então, você repete ali. Vai entrar, no caso, isso aqui é uma alquilação. Ó, entrou uma cadeiazinha lateral e vai sair ácido clorídrico. A alquilação aparecendo aqui, né? Coloquei 2 halogenações e uma alquilação. Então, essa aqui não precisa fazer mais nada, já está balanceado, está lindo. Então, as 3 reações estão corretas. E se alguém ainda tiver com muita raiva de vocês, pode acontecer isso aqui. Você tem uma cadeia lateral, a gente está falando de substituição. Então, eu tenho aqui os 5 hidrogênios para substituir. Esse cara aqui é orientador orto-para, porque ele só tem simples. Realmente, aqui, ó, mostrando bonitão aqui a posição orto e a posição para. Mas você pode ver esse segundo caminho estranho aqui, né? Que ele, ao invés de substituir os hidrogênios do anel aromático, ele substituiu esse carbono aqui da cadeia. É uma possibilidade. Qual é a diferença? Aqui a gente só tem um catalisador. Geralmente é mais frio e ele acabou substituindo no núcleo aromático. Se eu tiver um aquecimento e irradiação, uma luzinha ultravioleta ali, eu já forço com que tenha um mecanismo diferenciado. Aqui eu tenho uma substituição eletrofílica, aqui eu já tenho via radical livre. Ele acaba, geralmente quando a gente tem luz ultravioleta, acaba tendo essa cisão homolítica, né? E o cloro acabou entrando no lugar do hidrogênio da cadeia e não do anel aromático. É uma possibilidade. Bastante tempo que eu não vejo esse caso aqui acontecendo, mas como ele está presente em quase todos os livros de química, na parte química orgânica sempre falam dele, a gente não pode jogar isso aí fora. E uma reação de substituição para a gente fechar, deixei até aqui anel aromático, não é anel aromático. Tira esse anel aromático daqui, vou fazer uma coisa meio feia, esquece isso. Até bom que não tem nada escrito. Vamos relembrar um pouquinho. Aqui eu tenho um grupamento carboxílico e um grupamento amino. Grupamento carboxílico, grupamento amino. Quimicamente falando, é um ácido carboxílico e uma amina na mesma molécula. Aqui também. Isso aqui, gente, é um ácido carboxílico aminado, popularmente conhecido pelo nome de aminoácido. E aqui a gente tem um outro aminoácido 1, um aminoácido 2. A diferença é que o R é vermelho e aqui é o R azul. Se for hidrogênio, aqui a gente tem a glicina, e conforme a gente for mudando esse radical, você vai tendo os diversos aminoácidos que você estuda lá na biologia. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu estou juntando esses 2 aminoácidos. Então, como que vai acontecer a reação deles? Ela pode acontecer de 2 formas. Ou vai ser com esse grupamento carboxílico aqui, com essa amina, ou esse grupamento amino com esse ácido carboxílico. Pelo jeito que eu desenhei, vamos já fazer a conexão desses 2. Ó, grupamento carboxílico, grupamento amino. Vai sair um hidrogêniozinho desse cara e vai sair uma hidroxila desse cara. E o nosso produto que não tem muito interesse é a água que vai sair, né? Um hidrogênio dele, uma hidroxila dela. Essa reação, essa ligação aqui aconteceu e juntou esses 2 aminoácidos. Essa ligação, para mim, nada mais é do que uma ligação covalente. Ela acabou dando origem a uma nova função. Aqui a gente tem a função amida, função que não existe no aminoácido. O aminoácido só tem o carboxílico e a amina. Aqui eu tenho uma amida. Então, quando eu junto 2 aminoácidos, a gente tem a função amida. Essa ligação que eu borrei toda em vermelho aqui é aquela ligação que os bioquímicos chamam de ligação peptídica. É ela. Para mim, é uma ligação covalente, formando a função amida. Então, aqui a gente tem 2 aminoácidos se juntando, formando as unidades mais básicas aí para formar os peptídeos. Agora, imagina chegar um terceiro aminoácido e reagir com esse grupo. E assim, sucessivamente, você vai ter um polipeptídeo ali, e esses polipeptídeos, as estruturas que vão formar as proteínas. Então, gente, para mim, isso aqui é a cerejinha no bolo das reações de substituição.
A gente está mostrando aqui, né, o tijolinho biológico da nossa estrutura, da nossa constituição, se juntando para formar uma estrutura maior até chegar numa proteína. Imagina essa molécula aqui, fica uma macromolécula gigantesca. Então a gente vai vir formar as proteínas, depois vai pensar nas interações intermoleculares que existem. Já estou viajando aqui, né? Mas eu preciso deixar claro para vocês essa ligação, essa reação entre dois aminoácidos, onde você tem os dois grupinhos, o grupamento carboxílico com o grupamento amino, fechando o pacote e formando uma nova função. E ainda com possibilidades de crescer lateralmente. Então isso aqui pode ficar muito grande até se transformar em uma proteína. Já vi questões em provas de química onde o cara colocava um pedaço de um peptídeo e perguntou quantos aminoácidos diferentes tinham ali dentro. Já aconteceu na prova da UERJ de ter que reconhecer um aminoácido. Então, essa parte da bioquímica, eu já estou roubando um pouquinho aqui da biologia na minha aula, mas isso é muito importante a gente fazer esse link e entender. Já que a gente estudou de reações de substituição, a gente conhece as funções orgânicas, não tem por que a gente não entender isso aqui com maior clareza. Às vezes o professor, meus amigos de biologia, ensinam isso aqui no primeiro ano, ou lá, às vezes até casos no 9º ano, o aluno aprendendo isso aqui e fala para ele grupamento carboxílico, o aluno, ah tá, legal, não faz o menor sentido. Mas se você já chegou até aqui, você está estudando reação orgânica, você já sabe que é um grupamento carboxílico, já sabe o grupaminos e suas propriedades. Então não tem por que agora a gente entender com isso aqui com mais clareza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e vamos fazer exercício. Tchau!